Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu te convido a juntos lermos a palavra do Senhor. Vamos passar agora para o momento da palavra, lá no Evangelho de Lucas. Evangelho segundo Lucas. Glória a Deus. Vamos ler no capítulo de número 22. Lucas, que é o terceiro dos evangelhos, capítulo 22, quase no final já do evangelho. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que bom vê-los aqui, que bom tê-lo conosco, você que está nos acompanhando online. É importante lermos esse texto juntos. Eu vou ler um versículo e peço que você me ajude a ler o versículo seguinte. Então, de forma alternada, vamos ler do versículo 7 até o versículo 20 do capítulo 22 de Lucas. Ok? Com a sua Bíblia em mãos ou o seu aplicativo, se prepare. Diz aqui no capítulo 22, versículo 7: Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, dia em que os judeus matavam carneiros para comemorar a Páscoa. Leia bem forte comigo. Então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem: vão e preparem para nós o jantar da Páscoa. Eles perguntaram: onde o Senhor quer que a gente prepare o jantar? Jesus respondeu: escutem, quando entrarem na cidade, um homem carregando um pote de água vai se encontrar com vocês. Sigam esse homem até a casa onde ele entrar e digam ao dono dela: o mestre mandou perguntar a você onde fica a sala em que ele e seus discípulos vão comer o jantar da Páscoa juntos. Então ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada no andar de cima. Preparem ali o jantar. Os dois discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Leia bem forte comigo. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar, até que eu como o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: peguem isso e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Forte. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: este é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança, feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Amém? Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai querido e santo Deus poderoso, Tu és bom, Tu és fiel, Tu és maravilhoso, e com base na Tua palavra nós agora meditamos, aprendemos, estamos atentos, crendo que a Tua presença já está operando em nós e pedindo que a Tua presença gere em cada um aqui, ó Pai, a sabedoria, o discernimento, a compreensão exata da Tua verdade. Que a Tua palavra penetre no mais profundo do meu coração, no mais profundo de cada coração aqui, Senhor, trazendo luz onde há trevas, trazendo força onde há fraqueza, trazendo alívio e cura onde há dor e enfermidade, trazendo a revelação onde há cegueira. Em nome de Jesus, eu repreendo todo ladrão da palavra e agradeço pelo Teu poder em nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar por um momento, então. O tema dessa mensagem é o poder do sangue de Cristo. Há poder no sangue de Jesus. Amém? Eu quero enfatizar isso nessa noite, sobre o sangue de Cristo, o sangue do Senhor Jesus. E por que isso é importante? Primeiro porque como veremos, nós como cristãos, como igreja,
estamos vinculados ao sangue, a esse poder que há no sangue de Cristo. E também, por nos soar muitas vezes algo estranho para nós ocidentais do ano de 2020, é estranho falar de sangue. O que tem a ver sangue? Mas nós vamos compreender que é fundamental não apenas compreendermos, mas crermos no poder que há no sangue do Senhor Jesus. Aqui, como nós lemos, o Senhor Jesus está instituindo uma nova era, uma nova etapa na história da humanidade, sob a perspectiva da salvação. Não à toa ele diz: olha, eu estou estabelecendo aqui a nova aliança. Quando ele diz nova aliança, logicamente ele se refere implicitamente a uma velha aliança. Ou seja, havia uma aliança anterior a esta. Na verdade, haviam algumas alianças anteriores a esta. Nós percebemos ao longo da palavra que Deus é um Deus de aliança. E Ele faz alianças com o homem, com a humanidade, faz aliança com o povo de Israel, faz aliança com indivíduos, como fez com Abraão, com Jacó. E aqui uma nova etapa está sendo determinada e iniciada pelo Senhor Jesus. E Ele diz que este é o sangue da nova aliança. Ou seja, há um vínculo muito estreito entre a aliança e o sangue. Quando ele fala nova, ele se refere aqui principalmente à aliança feita por Moisés, sob a ordem do Senhor. Lá em Êxodo capítulo 24, nós vemos que Moisés então, depois de ler os mandamentos que ele recebeu do Senhor lá no monte, ele então ele sela uma aliança, onde o povo então, depois de ler, ou melhor, depois de ouvir os mandamentos, o povo se compromete a obedecê-los. E naquela ocasião, através de sangue de animais, há uma cerimônia. Depois você pode ler com calma lá em Êxodo 24. Ele asperge aquele sangue sobre a multidão ali, de forma simbólica. E uma aliança agora está selada entre Israel, entre o povo de Deus e o Senhor. Uma aliança de uma nova, celebrando uma nova etapa, onde eles agora não estão mais escravos, eles haviam sido libertos do Egito, da escravidão no Egito, estão começando uma nova etapa. E alguns séculos se passam, e o Senhor Jesus então se revela à humanidade e começa essa nova etapa. E aqui nós vemos uma amplitude, uma transformação muito grande, porque agora não é mais uma aliança entre Deus e o povo de Israel, mas é uma aliança entre Deus e todo aquele que nele crê, independente de estar no contexto do povo de Israel, independente de fazer parte do povo de Israel, mas uma aliança para todo aquele que nele crê. Nós vemos o Senhor Jesus convidando a todos, algumas vezes nos evangelhos. E outra diferença é que agora nós estamos mais diante de uma cerimônia onde está envolvido o sangue de animais. Animais esses que simbolizavam o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. Por isso que João Batista, ao ver Jesus, quando Jesus se apresenta para ser batizado por João, ele diz: olha, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é a Páscoa do Senhor, porque o Cordeiro ele era morto e o sangue derramado, simbolizando o arrependimento dos pecados. Porque na Bíblia o sangue, ele significa, ele representa a própria vida. Tanto que lá em Gênesis capítulo 9, o Senhor então institui uma aliança com Noé. Aliança essa que é com toda a humanidade, porque nós sabemos que após o dilúvio, a humanidade ela retoma o seu caminho através de Noé e sua família.
E ali Deus faz uma aliança com a humanidade que estava retomando o seu caminho. E Ele diz: olha, o sangue é a vida. Você pode dizer isso comigo? O sangue é a vida. Na Bíblia o sangue representa a vida. O sangue é a vida. Ou seja, ao derramar o sangue de um animal, Deus estava ministrando e ensinando para o povo: olha, o pecado é tão grave, o pecado é tão sério, que apenas com a morte ele pode ser perdoado. Não há outro meio de haver perdão de pecados a não ser pelo sangue. Por exemplo, lá em Hebreus capítulo 9, isso é dito de forma muito clara. Nos é dito que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Vou repetir isto. Lá em Hebreus capítulo 9 nos diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então o pecado na Bíblia, o pecado para a Bíblia, o pecado para Deus é algo tão grave, tão sério. O pecado não é meramente um erro, o pecado não é simplesmente um problema. O pecado é algo tão grave que somente com o sangue derramado ele pode ser perdoado. E aquilo que era simbólico, agora, através do Senhor Jesus, passará a ser real. E ele diz: esse sangue é a nova aliança. E você sabe o que acontece logo após ele terminando a ceia, ele vai para o Getsemane orar. Então ele é preso e é torturado, crucificado, e o seu sangue é derramado na cruz por nós. Uma diferença que nós percebemos, e a Bíblia enfatiza, é que o sangue do Senhor Jesus ele foi derramado uma única vez. O autor da carta aos Hebreus enfatiza bem isso. O sangue foi derramado uma única vez, porque o sacrifício de Cristo ele é perfeito. Daí porque após derramar seu sangue na cruz, Jesus disse: está consumado. A Bíblia diz que ele dá um brado, alguns brados na cruz, mas nos interessa agora especificamente este, onde ele declara: está consumado. E após isso entrega o Espírito. O que estava consumado? Estava consumada a obra, o derramamento do sangue. Sangue em favor de nós. E nessa dinâmica de que o pecado somente pode ser perdoado através do derramamento de sangue, o único sem pecado, Jesus, imaculado pela Bíblia, somente Cristo, somente Ele não possui pecados. Há, por exemplo, o entendimento de que Maria, mãe do Senhor Jesus, a mais bem-aventurada entre as mulheres, é imaculada, conforme a tradição, o ensino da Igreja Romana. Mas biblicamente nós não encontramos essa afirmação, e nem mesmo na lógica, porque um dos argumentos nos diz que para que Jesus fosse puro e sem pecado, ele deveria nascer de alguém puro e sem pecado. Não é verdade? Mas pensa comigo, se isso fosse levado a um raciocínio: ora, Maria, para ser pura e sem pecado, deveria nascer de alguém puro e sem pecado. Sim ou não? E a mãe de Maria, para ser pura e sem pecado, deveria nascer pura e sem pecado. Sim ou não? E dali a pouco nós estamos chegando em Adão e Eva. Não é por isso que Jesus nasceu puro e sem pecado. Ele nasceu puro e sem pecado porque ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Quando Maria, serva de Deus, disse: faça a tua vontade, e ela se dispõe então a gerar do Espírito Santo o fruto, que é Jesus. Ali houve um milagre, e a partir dali começa. E Jesus então, como único sem pecado, ele derrama o seu sangue. E como Deus é justo, não poderia haver um derramamento de sangue sem motivo. Então nós que cremos em Cristo, todo homem, toda mulher que crê no Senhor Jesus, ele é
beneficiado por esse sangue derramado lá na cruz. Esse é o poder que há no sangue de Cristo. Há uma aliança que Jesus celebra para todo aquele que nele crê. Nós não somos perdoados ou purificados por nada mais do que pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo, ele tem o poder e a capacidade de purificar dos pecados, de qualquer pecado. Nós não somos purificados, por exemplo, pelo batismo. Não é isso que a Bíblia ensina. Quando alguém crê no Senhor Jesus e decide descer as águas, e falamos sobre isso no outro domingo que eu estive aqui com a igreja, tivemos a apresentação da filha do Ed Carlos, e pudemos explanar rapidamente sobre isso, que o batismo, ele não purifica o pecado. O batismo, ele é um testemunho público de alguém que entende que precisa ser batizado. Nós às vezes dizemos: eu me batizei. Não, ninguém se batiza. Alguém te batizou. Nem o Senhor Jesus se batizou. Ele foi batizado por alguém. João Batista, você sabe disso melhor do que eu. Então ele, ao se deparar com aquela situação, ele fica constrangido e diz: mas Senhor, eu que preciso ser batizado por ti. E Jesus então o acalma dizendo: não, olha, para que tudo se cumpra da forma correta. Jesus, com seus 30 anos de idade aproximadamente, conforme nos narra Lucas, então ele desce as águas. Ele não foi levado bebê para ser batizado por sua mãe Maria, serva de Deus, ou por seu pai José, homem de Deus, porque não havia necessidade. Porque o batismo é para quem crê. O batismo é para aquele que compreende o Evangelho. Mas o batismo, ele não purifica pecados. Estamos falando do sangue de Cristo, que tem poder para purificar pecados. Amém? Muitos não clamam o sangue de Cristo. Muitos nem sabem que devem clamar o sangue do Cordeiro. É algo estranho, como eu disse, falar em sangue. Algo muito estranho. Quando se fala de sangue em um ritual religioso, normalmente nos vem à mente uma magia negra, algo do tipo. Mas isso nada mais é do que uma deturpação do que Deus instituiu. Se hoje nós não derramamos mais sangue no culto, é porque o sangue foi derramado lá na cruz de uma vez por todas. Glória a Deus por isto. E na ceia que nós celebramos, apesar de alguns entenderem que novamente o sangue é derramado na ceia, novamente o sangue é bebido na ceia, isso também não tem coerência com as Escrituras. Porque o sangue, ele foi derramado uma única vez. Porque ele é perfeito. Um sacrifício perfeito, ele é feito uma vez. Se não fosse assim, não seria perfeito. Poderia ser muito bom, excelente, ótimo, mas não perfeito. Não há necessidade de derramar o sangue de Cristo novamente. Seria algo contrário ao que a palavra nos ensina. Mas nós precisamos entender o poder que há no sangue de Cristo. Eu gostaria que você lesse a Bíblia comigo lá em 1 João, lá na primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1. Aqui nessa primeira carta de João, primeira epístola, das 3 que ele escreveu, capítulo de número 1. Gostaria que você abrisse o seu aplicativo, a sua Bíblia, para ler. Quando nós lemos a palavra, ela gera vida em nós. E aqui nos é dito, a partir do versículo 5, o seguinte: a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que
estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, olha que interessante que diz aqui, amados: porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. Olha só: e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. De qual pecado que ele nos limpa? Qual pecado? De todo pecado. O sangue de Cristo, ele é poderoso para nos purificar e nos limpar de todo pecado. Continuando aqui: se dizemos que não temos pecado, então estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. E ele segue falando sobre esse tema do pecado, que nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus. Mas a ênfase que eu quero trazer nessa noite é: o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então olha só, o pecado é algo muito sério. Nós vivemos em um contexto onde a palavra pecado ela é tida como retrógrada, antiquada. Não se fala mais em pecado. Vivemos num contexto onde a igreja, o movimento, ele é considerado bom, é legal, ótimo, ensina valores, princípios. Às vezes falamos: é bom levar o filho na igreja para aprender os valores, os princípios. E não se fala em pecado, se tem isso como algo medieval, atrasado. Mas se nós lermos a Bíblia, a palavra de Deus, nós somos confrontados com essa realidade, que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos nós pecamos e estamos carentes da glória de Deus. E a única coisa que me dá acesso a Deus é o perdão através do sangue de Cristo. Isso é tão real, tão sério, porque olha só, amados, Deus, Ele é todo poderoso. Eu creio dessa forma. Alguém aqui crê que Deus é todo poderoso? Nós cremos que Deus, essa é uma premissa, esse é um dogma. Nós partimos desse entendimento de que Deus é todo poderoso, ok? Na teologia nós partimos de algumas premissas que são questionáveis. A teologia cristã, ela nos diz que Deus é todo poderoso. Isso é inquestionável. Eu posso, através do raciocínio, da lógica, tentar compreender isto, mas não negar, ok? Então, crendo que Deus é todo poderoso, nós analisamos, por exemplo, a oração de Jesus dizendo: Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Lá no Getsemane ele orou assim. Ele estava se referindo à necessidade dele morrer por nós. Então ele orando ao Pai, ele diz: Senhor, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Porém, né? Ou melhor, antes disso ele diz, né? Passe de mim esse cálice, porém não seja feita a minha vontade, mas a tua. E nós sabemos que Jesus com o Pai é um, e o Pai o ouvia. E olha que interessante, porque nós chegamos à conclusão de que Deus, sendo todo poderoso, não encontrou nenhum outro meio. Deus, sendo todo poderoso, Ele não encontrou o Criador do universo, o Criador de tudo que existe, o Criador do ser humano, esse ser complexo que nós somos, corpo, alma, espírito. Ele não encontrou nenhum outro meio de poder redimir o homem, porque a redenção, ela somente ocorre através da morte, porque o pecado gera a morte. Então o único meio encontrado foi a morte de alguém. Agora, pense comigo: se eu
Pablo, morrer pelo meu pecado, que seria uma opção. Se eu morro pelo meu pecado, eu pago esse preço morrendo pelo meu pecado, acabou, estou morto, que é o correto. E assim com qualquer pessoa. Mas Cristo morrendo por nós, Cristo morrendo, Ele não tendo pecado, a Bíblia diz que a morte, presta atenção aqui por favor, a morte não pôde segurá-lo, a morte não pôde detê-lo. E por que a morte não pôde detê-lo? Porque a morte é a consequência natural do pecado. Paulo nos escreve lá em Romanos, que o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. Ora, se não havia pecado, não havia porquê, não havia como, não havia direito da morte reter Jesus. E Ele então ressuscita, mas um sangue foi derramado, e agora eu, você e todo aquele que crê, pode ser beneficiado por esse sangue que foi derramado, sangue poderoso para purificar de todo pecado, diz a palavra do Senhor. Isso é tão sério, tão poderoso. Abra comigo a sua Bíblia lá no Apocalipse, lá no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo de número 7. Apocalipse capítulo 7. Alguns têm receio de ler Apocalipse, né? Não precisa ter receio não, a palavra de Deus. E é interessante que o livro do Apocalipse é o único dos 66 livros da Bíblia, ele é o único livro que ele diz expressamente que é bem-aventurado, é feliz aquele que o lê. Olha que interessante, é o único livro da Bíblia que ele fala de si mesmo. Ele diz assim: bem-aventurado aqueles que leem as palavras desse livro, felizes são aqueles que leem as palavras desse livro. Olha só, aqui no capítulo 7, versículo 9, diz assim, 7 e 9: depois disso, olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Aqui quem está narrando é o apóstolo João, tá? O apóstolo João está contando a visão. Depois disso, olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de roupas brancas, e tinham folhas de palmeira nas mãos, e gritavam bem alto: do nosso Deus que está sentado no trono e do Cordeiro, se referindo a Jesus, né, vem a nossa salvação. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono, dos líderes e dos 4 seres vivos. Então eles se jogaram diante do trono, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: amém. Ao nosso Deus pertencem para todo sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força. Amém. Um dos líderes me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? De onde foi que vieram? João responde: eu não sei, o Senhor sabe. Então ele me disse: olha o que diz aqui, amados: estes são os que atravessaram sãos e salvos a grande perseguição. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, e elas ficaram brancas. É por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono as protegerá com a sua presença. Elas nunca mais terão fome, nem sede, nem o sol, nem qualquer outro calor forte as castigará, pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas, e as guiará para as fontes das águas da vida, e Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas. Amém? Glória a Deus. Olha que tremendo. Então João, tendo uma visão, ele, após a perseguição que houve, na grande perseguição, ele vê aquela multidão, e lhe é revelado que são aqueles que venceram, aqueles que purificaram, lavaram as suas vestes. E na palavra do Senhor, as vestes representam a nossa aparência diante de Deus. É por isso que, por exemplo, para a igreja de Laodiceia ele diz: olha, vocês dizem que são ricos,
e tem ouro, tem prata, mas olha, vocês estão nus. Diante de Deus eles estavam nus, não tinham uma boa aparência, não estavam vestidos corretamente, adequadamente. É por isso que Jesus, em suas parábolas, acerca do nosso encontro com Ele, Ele usa essa expressão, falando das vestes. As vestes na Bíblia representam essa dignidade, essa possibilidade de estar diante de Deus. Para você estar diante de um rei, você precisa estar adequadamente vestido. E esses estavam adequadamente vestidos somente porque foram lavados pelo sangue de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos aprender a clamar o sangue de Cristo sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, para sermos purificados pela presença, pelo poder do Senhor. Olha só aqui ainda no Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Então ouvi uma voz forte no céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus, agora Deus mostrou o seu poder como rei, agora o Messias que Ele escolheu mostrou a sua autoridade, pois o acusador dos nossos irmãos que estavam diante de Deus para acusá-lo dia e noite, foi jogado fora do céu. Os nossos irmãos, olha só, amados, que diz aqui versículo 11, aqui ele está falando da besta, do anticristo. Olha o versículo 11: os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro, aleluia, e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a vida e morrer. Depois pode continuar lendo. Eu quero enfatizar aqui: por meio do sangue do Cordeiro, por meio do sangue de Cristo, nós somos perdoados, nossos pecados são lavados, somos purificados, nós temos o poder para vencer o mal. Eu não sei quantos de vocês clamam o sangue de Cristo. Muitos, por não saberem disto, não têm clamado o sangue de Jesus sobre a tua casa, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Devemos clamar, dizer: Senhor, lava-me, purifica-me com teu sangue. Somente o sangue do Senhor me torna digno de estar diante de Deus. Se as nossas orações são ouvidas, é porque estamos lavados, redimidos, purificados pelo sangue do Cordeiro. Se nós podemos vencer o mal, vencer o inimigo, e quando falamos inimigo, nós sabemos, conforme está lá em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra pessoas, longe disto, é contra os espíritos malignos. Contra o inimigo nós temos o poder através do sangue do Cordeiro, e muitos nem sequer sabem, conhecem essa verdade. Por isso que Jesus diz: este é o sangue da nova aliança, entregue em favor de muitos. Muitos quem? Todos aqueles que creem, todos aqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus. Como igreja, nós precisamos estar purificados. A Bíblia diz que a igreja, ela é comparada a uma noiva que vai casar, e ela é apresentada perfeita, preparada, adornada, logicamente com as roupas limpas. Isso é um símbolo de como nós devemos estar para nos encontrar com Deus. E somente pelo sangue do Cordeiro, somente pelo sangue de Cristo, nós podemos estar purificados. Amém? Você entende isto? Precisamos clamar, precisamos pedir, precisamos orar, confessar os nossos pecados, nos arrepender, para que o sangue do Cordeiro nos purifique. E diz aqui, nós lemos, de todo pecado. Não há limites para o perdão de Deus. Alguém já disse que Deus nos ama tanto, nos ama mesmo ou além dos nossos pecados. Mesmo sendo pecadores, Deus nos ama. Isso é uma verdade. Mas também diz, continuando esse raciocínio, que Deus nos ama tanto
a ponto de não permitir que nós permaneçamos como estávamos. O amor de Deus, ele nos acolhe, mas ele também nos transforma. O problema é que muitos querem ser acolhidos, mas não querem ser transformados. O amor de Deus nos acolhe, mas nos transforma. Veja a vida de Pedro, um homem que não conseguiu compreender o que Jesus disse a ele e o negou. Um homem que achava que com a sua espada conseguiria impedir que Jesus fosse crucificado. Um homem impetuoso, um homem que não se dominava muitas vezes. Depois transformado, escreve as duas cartas fantásticas, 1 Pedro e 2 Pedro. Exemplo de João, de Paulo, homens que foram transformados, mulheres foram transformadas, porque o amor de Deus, ele é poderoso para nos transformar. Ele nos acolhe, mas nos transforma. E nós precisamos permitir que esta obra do Senhor, ela seja completa em nossas vidas, através do sangue do Cordeiro, através do sangue de Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E eu quero orar contigo nesse sentido, porque nós precisamos dessa compreensão. E você que está nos acompanhando também, essa compreensão ela é necessária, é saudável. Um evangelho sem o sangue de Cristo não é evangelho. Cristianismo sem o sangue de Cristo não é cristianismo. Arrependimento sem o sangue de Cristo não leva a nada. Porque se não fosse assim, não precisaria ele ser derramado em nosso lugar lá na cruz. Se não fosse assim, quando ele clamou ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, o Pai teria dito: olha, tudo bem, vamos fazer diferente. Mudança de planos, vamos para o plano B. Deus não tem plano B, amados. Os planos de Deus são perfeitos, amém? Tem aquele ditado que diz: Deus escreve certo por linhas tortas, já ouviu? Não é verdade. Deus escreve certo por linhas certas. Nós que muitas vezes saímos da linha certa, depois tem que bater cabeça para voltar para a linha certa. Deus escreve certo por linhas certas. Vamos clamar, vamos orar. Se você quiser fazer uma oração comigo, se coloque em pé. Se você pudesse colocar em pé, com base nessa palavra, a Bíblia diz que eles venceram com o sangue do Cordeiro e com a sua confissão, com o seu testemunho. Através do sangue do Cordeiro e da sua confissão, quando nós confessamos a Cristo, presta atenção nisso, quando nós confessamos a Cristo, nós nos identificamos, nós nos comprometemos. Se alguém te pergunta: você é cristão? E você diz: eu sou. Naquele momento houve uma identificação. Você se identificou com uma causa, com um princípio, uma filosofia, enfim. Não importa como aquela pessoa compreende o que é cristianismo, você se identificou com isso. E automaticamente você agora está comprometido. Você diz: eu sou cristão. Então a pessoa espera algo. Independente da compreensão que ela tem do que é um cristão, ela espera que você se comporte e viva de acordo. Então, através da confissão nos identificamos, nos comprometemos. A Bíblia diz que eles venceram, que nós venceremos através do sangue de Cristo e da confissão. É preciso orar, falar: Senhor, me perdoe. Eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Eu te confesso como o único Deus. Às vezes alguém diz assim: mas eu já fiz essa oração. Glória a Deus. Eu preciso fazê-la todo dia. Nós precisamos fazer todo dia. Jesus nos ensina a orar: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É todo dia que nós precisamos do pão. É todo dia que eu preciso do pão vivo que desceu do céu, que é o Senhor Jesus. Se você quiser orar com base nessa palavra, feche seus olhos e faça a tua oração da sua forma. Clama esse sangue, clama essa presença e poder de Deus. Senhor,
Maravilhoso Jesus, obrigado. Eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Eu te agradeço porque mesmo sem merecer, e eu jamais merecerei, não importa o quanto eu faça, o quanto eu fale, o quanto eu me esforce, jamais merecerei. Mas mesmo sem merecer, o Senhor decidiu derramar o teu sangue por mim. Obrigado, Senhor, porque através do teu sangue, e eu clamo esse sangue nessa noite sobre a minha vida, eu clamo o teu sangue sobre o meu lar. Purifica-me, Senhor, porque todos os dias eu sou confrontado pelo pecado, todos os dias eu sou tentado, todos os dias eu preciso do sangue do Cordeiro a me perdoar e me purificar. Purifica-me com o teu sangue, Senhor. Purifica a minha mente, a minha forma de pensar, de compreender. Purifica o meu coração, Senhor, a minha forma de sentir, de reagir, de agir. Purifica-me, Senhor, pois somente os puros de coração estarão diante de Ti. E nenhum de nós nasce, nenhum de nós cresce e permanece puro de coração. Somente pelo sangue do Cordeiro nosso coração é purificado. Somente pela obra na cruz somos purificados. Somente pelo sangue. Obrigado, Senhor, porque por mais terrível que possa parecer, por mais complicado que possa parecer, por mais impossível que se mostre um pecado, teu sangue é poderoso para perdoar e purificar de todo pecado. Ainda que os homens não perdoem, ainda que tenhamos dificuldade em perdoar a nós mesmos, o teu sangue é poderoso para nos perdoar e purificar de todo pecado. Obrigado, Senhor. Purifica relacionamentos aqui nessa noite, eu te peço, Senhor, com o teu sangue. Purifique lares aqui nessa noite com o teu sangue, Senhor. Teu sangue, Senhor, nos garante a vitória. Transforma mentes aqui nessa noite, Senhor, com o teu poder. Transforma corações aqui nessa noite com o teu poder, Senhor. Remove a dor. Remova, Senhor, a dor, a tristeza, com o teu sangue, com o teu poder. Remova, Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Remova, Senhor, a angústia, a ansiedade, com o teu sangue. Somente pelo teu sangue, Senhor. Somente pelo teu sangue, Senhor. Vamos cantar essa canção antes de orarmos juntos. Essa canção diz justamente isso. Tua cruz, teu sangue. É preciso compreender isto. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor com essa canção. Glória a Deus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue.
feitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração.